Nessas mãos e oro, porque assim, nada acontece sem o poder do Espírito, sem o poder da oração, sem clamor, sem lágrimas. Não tem nada no reino de Deus que aconteça sem súplicas, sem lágrimas, sem fome, sem desejo por Deus. Estenda as suas mãos e peça para o Senhor, em nome de Jesus, falar com você através dessa palavra que é gloriosa, que é a palavra de Deus. Ora, por favor, queria ouvir tua oração. Fala, Senhor, que esse momento possa ser um momento precioso. Abre os corações. Senhor, destrona os principados e as potestades. Senhor, liberta os cativos por meio da pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tu és bom, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, que bom estar aqui com vocês de novo. Eu acho que se algum dia Deus pedir para eu parar de fazer isso, eu vou ter que obedecer, né? Mas é muito bom para mim estar aqui, explicando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus com amor. Sou muito feliz, isso é uma coisa que alegra a minha vida, alegra demais meu coração, me colocar na frente dos irmãos para ensinar a palavra de Deus. Se eu tivesse que parar de fazer isso, ia ser muito difícil para mim, mas se Deus quiser um dia que eu pare, eu pararei, mas eu não gostaria de parar, não sei se estão entendendo. Eu amo muito o que eu estou fazendo. Tem coisa que a gente gosta, né? Eu gosto de tal coisa. Tem coisa que a gente tolera, né? Tipo, pegar fila na lotérica para pagar conta. Nem sei se o pessoal pega fila mais em lotérica, agora tudo por aplicativo, né? Mas eu não gosto de pegar fila, eu odeio pegar fila, ficar esperando em fila. E tem coisa que a gente ama, e acho que pregar o Evangelho, para mim, é algo que eu amo, e eu estava muito ansioso, muito nervoso essa manhã. Por quê? Porque eu acordei, meus irmãos, eu tive uma rotina de estudos da palavra essa semana, orando, buscando ao Senhor, e não tinha uma palavra. E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu estou fazendo minha parte, estou orando, estou fazendo, estou estudando, estou lendo, e eu não tenho uma palavra de Deus para essas pessoas. E eu fiquei preocupado, sabe? E o Senhor me falou algo essa manhã que foi muito frustrante para mim. Que foi assim, você não tem uma palavra nunca. E eu falei, nossa, será que Deus está chateado comigo porque eu não tenho uma palavra nunca? E o Senhor continuou dizendo assim, porque é eu que tenho que falar com eles. A única tarefa sua é repetir aquilo que eu já falei. Você não precisa ter uma palavra para eles. Você precisa ler esse livro para eles, explicar sobre esse livro para eles, aplicar esse livro na vida deles, porque esse livro é a palavra minha que sai da minha boca. Então isso me deixou mais aliviado, porque tira aquela responsabilidade do pregador de ter que te entreter. Não é verdade? Que a gente às vezes gosta daquele pregador que é, né, coaching ou que tem uma oratória muito bonita, porque a gente gosta de entretenimento. Mas eu quero dizer para você uma coisa. De vez em quando a gente vai para o restaurante e come aquela comida gourmet. Quem já foi naquele restaurante, come aquela comida chique, que ela é bonita de ver, até me dói de comer. Mas o que alimenta é o arroz e feijão do meio da semana, o arroz e feijão do todo dia, que alimenta a nossa alma, a nossa vida. E é isso que eu vou pregar para vocês. Porque quando tudo for abalado, vocês serão inabaláveis se apegarem a esse livro aqui, ó, no que Deus está fazendo nesse livro. E eu estava lendo, quem está lendo a leitura anual da Bíblia? Está lendo a Bíblia toda e sempre aí? Glória a Deus, que bênção. Está diminuindo as mãos, hein? Estamos em março, os irmãos já estão começando, no janeiro estava todo mundo. Vamos voltar. Quem parou de ler, volta a ler. Nem que seja um capítulo por dia, mas leia a Bíblia
Toda e sempre. Toda, de Gênesis a Apocalipse. Sempre, sem parar. Chegou lá em Apocalipse, volta no Gênesis de novo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tem gente que fala assim, eu estou orando para Deus falar comigo, Deus não fala comigo. Eu acho que Deus fala assim, meu Deus, eu escrevi um livro de 66 livros junto, de mais de 1.400 capítulos. E você fala que eu não falo com você? Como que eu não falo com você, né? Então, eu estava lendo Esdras, e a Bíblia fala em Esdras 7:10, que Esdras dispôs o seu coração para aprender e ensinar a palavra de Deus em Israel. Isso queimou meu coração, que é isso que eu quero fazer aqui hoje. E, meus irmãos, ainda a título de introdução, hoje em dia, a pessoa não precisa, qualquer um, pastor, eu quero ser um pregador, quero pregar em qualquer lugar aí, numa grande igreja. Você precisa, pega qualquer livro da Bíblia, abre lá, qualquer história, e fale 3 frases de efeito. Primeira, não vive o propósito se você não suportar o processo. Acho que eu confundi, né? Essa é uma frase de efeito, Isaías. Se você tem que suportar o processo, Isaías, para viver o propósito. Aí pega qualquer história, pega qualquer uma aí. Fala aí um personagem da Bíblia aí. José. Olha, José foi vendido pelos irmãos, tem que suportar o processo para viver o propósito. Olha a frase bonita. A segunda frase, saia de perto de pessoas tóxicas. É a segunda frase. Que é um negócio que está na moda aí. Porque essas pessoas tóxicas são ruins para a sua vida, elas fazem mal para você. Esses dias eu falei para o Guilherme isso aí hoje cedo. Aí ele falou, é verdade isso aí. Eu falei, é verdade, de certa forma. Mas como se nós não fosse tóxico também. Nós somos um anjinho de pessoa, né? Nós somos tão bom. Dá até dó. E é verdade, a Bíblia fala, sai da roda dos escarnecedores. Se você não está conseguindo influenciar, está sendo influenciado pelo mundo, piadinha de duplo sentido, palavrão, sai de perto. Rompe os vínculos, isso é verdade. Mas essa é uma frase de efeito, sai de perto das pessoas tóxicas. E o terceiro e último, viva seus sonhos para Deus. E aí você pega qualquer história da Bíblia, do José, porque a gente falou do José. Do José dá certinho o negócio de sonho para Deus, né? Só que isso, irmãos, não é o Evangelho. O Evangelho não é vivo suporte processo. Ainda que todas essas frases têm verdade nelas, porque, por exemplo, todo mundo passa por certos processos e precisa suportar o processo para viver o propósito. Mas essas frases viraram tão, batidas hoje, e que parece que isso é o Evangelho. Só que isso não é o Evangelho. E isso está causando um efeito muito ruim no povo de Deus. Porque as pessoas estão vindo para a igreja, estão saindo da igreja motivadas a viver os seus sonhos para Deus. Para Deus, né? E aí elas vão ir mais ricas para o inferno, mais motivadas, só vai mudar o jeito, que ela vai mais motivada, né, para o inferno, ela vai, nossa, que bênção o culto hoje. Mas essa palavra não tem poder para mudar a vida dessa pessoa. Essas palavras não têm poder para transformar ninguém. E Paulo vai dizer que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. A mensagem do Evangelho. Não pegar um versículo da Bíblia e contar uma historinha bonita para você sair alegre da igreja. Mas o Evangelho, ele tem poder para salvar pessoas. Essa boa notícia do Evangelho. Agora, mensagem motivacional não tem poder para salvar a sua vida. Mensagem que você sai bonito. E eu creio que existe espaço de alegria no Senhor na pregação do Evangelho. Porque é alegre essa notícia. É uma boa notícia. Mas o Evangelho é poder de Deus. E a notícia do Evangelho é: nós estávamos perdidos e fomos encontrados por Jesus. Fomos perdoados por Jesus. E esse Jesus virá para reinar sobre toda a criação, restaurando os céus, terra e tudo que está debaixo da terra. Ele vai restaurar tudo. Essa é a mensagem. Basicamente, sim, bem simples. E Deus quer trazer para nós isso.
Deus quer colocar em nós o sentimento, não de sairmos daqui orgulhosos das nossas habilidades, mas sairmos daqui com o coração rasgado diante de Deus, falando: Senhor, preciso de mais de Ti, preciso mais da Sua presença. Amém? Então, queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, vamos ler do 3 ao 8. Se puder colocar, se puder manter na... já foi para a NVI, tá, vamos na NVI então. Que a minha está revista e atualizada. Dá para trocar rapidinho ou não? Então vamos trocar, Débora. Vamos ler? Damos sempre graças a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Quer dizer, essa esperança que eles creram está onde? Nos céus. Ou melhor, no reino que vem dos céus. Ela não é algo que só impacta a minha vida aqui e agora. Porque se a vida é só para esse mundo, como diria Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não é isso? Mas o próprio Paulo vai dizer, se a nossa vida nesse mundo consiste apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se o teu projeto de vida aí é crescer, casar, trabalhar e morrer, e é só para isso que você vive só nisso e vai morrer, acabou. Me desculpa, mas Paulo vai dizer que é o mais miserável de todos os homens, quem pensa assim. Nós aguardamos uma esperança, que é a esperança do Evangelho, que é o reino dos céus. E ele vai dizer assim, que chegou até vocês, como em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Você lembra que eu falei aqui durante a ministração, que o Evangelho saiu de Jerusalém e chegou nos confins da terra? E vai chegar ainda mais nos confins da terra. Vai chegar ainda mais. Ele é como uma planta que vai indo, vai criando raiz e vai produzindo fruto. Ele fala, no versículo 6 ainda, no finalzinho, ele fala assim, ele vai frutificando, vai crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Há um processo aí de ouvir o Evangelho e entender. E vou dizer uma coisa para você, esse processo de entender é todo dia até que ele volte, porque às vezes a gente entende um pouco. Às vezes, tem dias que eu me pego falando, meu Deus, eu não entendo mais nada, estou perdido aqui, estou lendo, estou perdido. O que Deus fez aqui? Alguém se sente assim também lendo a palavra de Deus? Que bom, porque a Bíblia consegue ser simples, objetiva, prática e ao mesmo tempo complexa. Ao mesmo tempo, ela consegue ser assim espantosa e ela consegue ser difícil de entender. Ao mesmo tempo que ela é fácil, ela também é difícil. Isso é bom, sabe? Para você entender que esse livro é poderoso, é poder de Deus, é palavra de Deus. E ele diz assim, versículo 7, vocês foram instruídos por Epáfras. Olha que nome bonito para dar para criança. Nosso amado e conservo e fiel ministro. É isso? E fiel ministro, próximo slide. Quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Olha que legal. Vamos parar aí. Vamos fazer com o contexto histórico da coisa. Epáfras foi ganhado por Jesus William no avivamento que teve em Éfeso. Atos capítulo 18 para frente vai falar da história de Paulo nas viagens missionárias. Ele prega o Evangelho. E há um derramamento tão poderoso do Espírito em Éfeso, que de Éfeso nasce todas as igrejas da Ásia Menor, ou atual região ali da Turquia. Paulo jamais foi plantar uma igreja em Colossos. Paulo não foi para Colossos plantar uma igreja.
Mas Paulo pregou para um homem chamado Epáfras, que sentiu em seu coração o desejo de pregar o evangelho e plantar uma igreja em Colossos. E isso é muito precioso, sabe por quê? Porque o poder do evangelho é esse. Eu não quero mais ouvir a palavra de Deus sozinho. Eu não quero mais... Eu começo a me preocupar com pessoas que ainda não ouviram essa mensagem. Alguém que já ouviu falar do missionário Ronaldo Lidório? Alguém já ouviu falar dele? Ronaldo Lidório é um missionário presbiteriano, um homem de Deus. Deixa eu falar para vocês, a história aqui é muito comovente. Um belo dia fizeram um mapa e colocaram lá na Amazônia, e tinha ainda uma tribo inalcançada. Que ela ficava assim muito longe, tinha que pegar rio, e dentro do rio tinha... Porque o rio, sabe que tem um rio Amazonas, que é gigantão, mas tem vários outros riozinhos que fica entre o rio Amazonas, que são um monte deles. E essa tribo ficava bem no fundão do fundão. Era longe. E eles vão lá de barco, faz uma expedição, junta recurso, aluga o barco, vai todos os missionários lá, se pinta de índio, né? Toda aquela coisa, paga o guia e vai para o lugar. Chega lá no lugar, na tribo, conversa com o índio lá, com o cacique, e está todo mundo varrendo, ele fala assim, acho que vamos fazer uma festa, alguma coisa hoje. E o índio fala para ele, hoje vai ter culto. Culto? É assim que vocês chamam também? Culto? Não. A gente não chamava de culto, mas veio eu não lembro agora o nome dele, acho que é o seu Zé. O seu Zé veio aí faz uns anos, e agora a gente é crente. Seu Zé. Eu ouvi falar que aqui era inalcançado, nunca tinha. Não, faz tempo, o evangelho faz tempo que tem aqui. E aí ele vai, quero conhecer o seu Zé. Quando o Ronaldo chega ali numa casa, ele era pescador, seu Zé, que era na beira do rio, a mulher grita, Zé, chegou o missionário, Zé, chegou o missionário. E o Zé sai emocionado, porque ele orava para Deus trazer um missionário para ajudar ele naquela obra ali. E ele sai emocionado, dobra o joelho diante do Ronaldo, né, do missionário, fala, obrigado que você veio, tal. Glória a Deus, chegou o missionário. E ele falou assim, Zé, é eu que tenho que dobrar o joelho aqui, sou eu que tenho que me emocionar, porque o missionário é você, irmão. Ele falou, não, eu não sou missionário, eu sou um pescador. Só que teve um dia, eu era alcoólatra. Eu passava a vida no bar, e um dia eu fui para um congresso da Assembleia de Deus, e Deus me tocou, Deus me salvou, me encheu do Espírito Santo, e eu não consegui fazer outra coisa, a não ser pegar meus filhos, pegar minha esposa, pegar o rio, e ir atrás de alguém que não tivesse conhecido Jesus ainda, e parei nessa tribo, agora eu prego para eles também pregam. Isso já faz 10 anos. Irmãos, isso é o poder do Evangelho. O Evangelho faz a gente abrir mão dos nossos projetos de vida. Nós colocamos no nosso coração assim, eu quero que minha vida sirva para a glória de Deus agora. E não mais para mim mesmo, para eu mesmo. Epáfras ouviu o evangelho e não conseguiu ficar quieto. Ele planta uma igreja no país dele ali, na cidade próxima. Só que essa igreja precisava de gente para ensinar. Essa igreja tinha alguns probleminhas. E Paulo faz uma oração para essa igreja. Vamos ler versículo 9? Quero que você redobre a atenção, nós estamos indo para os finalmente. Olha aí, ó. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de dinheiro, de fama, de riqueza. Amém? É isso que está escrito aí? Não é isso. Vamos ler de novo, vou tentar outro jeito aqui. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de ter os seus sonhos cada dia realizados. Amém?
Ele fala, eu não cesso, eu não paro de orar por vocês, para que vocês transbordem no pleno conhecimento da sua vontade. E de toda sabedoria e entendimento espiritual. Para aí. Não tem nenhum texto das epístolas de Paulo que ele não ora pelas igrejas que ele escreve. Ele fala, fiquei sabendo que vocês são crentes, vou orar por vocês. Só que o foco da oração deles, e deve ser o foco da nossa, é que nós conheçamos a vontade de Deus. Eu passei a maior parte da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, orando, pedindo coisas para Deus. Tem alguém aqui que também se identifica com isso? Deus faz isso na minha vida, Deus faz aquilo na minha vida. Deus, se for da tua vontade, faz isso na minha vida, mas que seja isso a sua vontade. Alguém já fez uma oração sem vergonha assim? Deus, eu sei que pode ser que não seja a sua vontade, mas que seja. Não é assim? E eu descobri uma coisa faz pouco tempo. Que oração não é para ficar convencendo Deus de fazer o que você quer. A Bíblia fala mesmo, Guilherme, tudo que você pedindo para o Pai, crendo, você vai receber. Mas Jesus está falando isso para os discípulos, que tinham uma missão muito grande pela frente, que era anunciar o Evangelho. Eles precisavam que os sinais acompanhassem. E nós também precisamos que os sinais acompanhem a nossa vida. Mas eu descobri que o foco das orações é ter um relacionamento com Deus e conhecer o gosto de Deus. O que Ele quer, qual que é a vontade dEle, ser amigo dEle. E passar a pedir o que Ele quer, a vontade dEle. E se envolver naquilo que Ele quer para a minha vida, para a igreja dEle e para o mundo. Você está entendendo isso? O foco das orações de Paulo não são orações humanistas. Deus, eu preciso muito, Deus, eu quero, o Senhor sabe, já faz 10 anos que eu estou com o mesmo carro. E não é errado trocar de carro, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas esse tipo de oração não é oração bíblica. Deus atende necessidade da nossa vida, Ele cuida de nós. Mas a oração de Paulo é que vocês conheçam a vontade de Deus. Que vocês tenham que conhecer a vontade dEle. Vocês sejam cheios de todo entendimento e sabedoria espiritual. Para que Paulo orava para os colossenses conhecer a vontade de Deus? Para quê? Versículo 10, para que vocês vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Para que vocês precisam conhecer Deus, precisa conhecer a vontade dEle, precisa ser cheio de entendimento espiritual, de sabedoria espiritual, para que vocês vivam de modo digno do Senhor. Para o seu inteiro agrado. Deus está cansado de gente 70%. 90%, 99%, Deus te quer por inteiro. Posso falar para você uma coisa? Quem aqui assiste aquela série Suits? Quem gosta dessa série? Ou já assistiu? Pouca gente. Essa série é boazinha, viu? Harvey Specter. Quem gosta do Harvey Specter? Harvey Specter, ele é mala, né? Mas é legal assistir. Deixa eu falar para você. Com Deus não tem Harvey Specter, não tem ninguém que negocia com Deus. Oh, Deus, eu te dou tal coisa, mas faz isso, tá? É tudo ou nada. Sabe por quê? Porque Deus, Ele faz a vontade dEle. Não confunda as coisas. Ele é seu amigo, Ele te ama, Ele te dá presentes, Ele ama cuidar de você, mas não confunda as coisas. Ele ainda é seu Senhor e seu Rei. A Bíblia fala que todo cristão é um embaixador de Cristo. E o que é um embaixador de Cristo? Alguém que representa outro país. O embaixador do Brasil lá na África, ele representa os interesses do Brasil na África. Isso que é um embaixador. Você é um embaixador de Cristo. Você representa os interesses de Jesus, não os seus próprios. E quando você começa a militar em causa própria, você perde a autoridade para ser embaixador. E passa a ser um simples cidadão comum desse reino. Deus chama para ser embaixador dele.
Você conhece os interesses desse reino? Você sabe o que esse reino está indo agora? Deus quer que você viva de modo digno, de forma inteira para Ele, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. E Ele vai dizer, versículo 11 e 12, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe, a herança dos santos na luz. Existe uma herança para nós, no reino eterno, que faz com que todos os prazeres desse mundo sejam nada. Paulo, ele era um homem que estava com a vida dele resolvida. Falava 5 idiomas, membro do Sinédrio Judaico, um homem de influência. Da idade dele, ele era um jovem promissor na fé judaica e na autoridade judaica. Paulo era, assim, um cara fenomenal. E ele fala assim, sabe, tudo isso daí para mim se tornou refúgio para ganhar a Cristo. Tudo isso eu considerei como perda, como perca para ganhar Jesus. Não existe riqueza, não existe relacionamento, não existe nada que você não pode perder por causa de Jesus Cristo. Porque tudo fica pequeno perto dele. Se você enxergá-lo de verdade, tudo vai ficar pequeno. Talvez você esteja aí falando, pastor, eu estou precisando de um milagre financeiro, de uma provisão de Deus na minha vida. O senhor vem com essa pregação que eu preciso conhecer Deus, que eu preciso ser cheio de autoridade espiritual, que eu preciso conhecer a vontade dEle. Pastor, o que eu preciso hoje é que Deus faça algo. E eu quero dizer para você que o próprio Jesus falou. Ele nos deu uma lição de zootecnia. Ele falou assim, olha, vocês veem como que meu pai dá comida para todos os pardal? Eles comem, não passam fome. E ele dá uma informação. Vocês valem mais do que os pardais. Se o pai dá de comer para pardal, ele dá de comer para você. Ele vai sustentar a tua casa. Ele vai prover para a tua família. Mas você precisa entender a vontade dele e buscar o reino dele. Você precisa colocar, Senhor, eu quero viver de forma inteira para o Senhor. E quando eu falo de forma inteira, não é, então agora eu não saio mais da igreja, não é isso. Mas agora a minha vida é em prol desse reino, é em prol de Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui. Paulo, ele faz essa oração, tem muito mais para a gente dissertar aqui, mas eu queria finalizar com isso. A oração de Paulo é, vocês precisam conhecer a vontade de Deus. Tem muita gente aí criando um monte de sonho e Deus está do lado de fora, apenas como um amuleto da sorte. Olha, esse aqui é o amuleto da sorte. Olha, Deus, vamos comigo, tá? Estou aqui planejando, o Senhor me ajuda. Jesus quer o lugar de centro na sua vida. Se tem uma frase que a carta de Colossenses resume tudo, é Jesus é suficiente. Resume numa frase aí o livro de Colossenses, Jesus é suficiente. Acabou. Você precisa de Jesus. Você precisa do sangue dele derramado na tua vida. Você precisa de perdão dele hoje. Você precisa do poder dele que vai estar com você todo dia, até que ele volte. Você precisa devolver para ele o domínio da sua vida. Você precisa parar de fazer projeto na sua vida e falar, Deus, vem comigo. Você precisa falar, Senhor, eu vou com o Senhor. Eu vou fazer, eu vou trabalhar, vou fazer a minha parte, mas eu quero ouvir sua voz para tudo na minha vida. Esse é um negócio esquisito. Tem gente que não acredita nisso. Eu vivo isso todos os dias. Jesus é meu amigo. E eu pergunto para ele tudo. Porque se ele falou que ia ser meu amigo, que ia estar comigo todos os dias da minha vida, eu não preciso tomar decisões sozinho mais. Ele me deu irmãos que eu posso me aconselhar. Ele me deu o Espírito Santo que fala comigo. Ele me deu esse livro que eu posso ler e saber o que vai acontecer ou não. Tem princípios aqui que me ensinam o que ele quer.
Não preciso mais errar e ficar toda hora tendo que consertar erro. Eu posso viver de maneira que agrada a Ele. Deixa eu falar para você, meus irmãos. Nós ganhamos na loteria sem jogar, hein? O povo de Israel tinha que obedecer para ser abençoado. Não que nós também não temos que obedecer. Qual que é a aliança de Deuteronômio 28? Se obedecerem a voz do Senhor teu Deus, atentamente ouvir sua voz, Ele vai abençoar vocês na cidade, no campo, isso e aquilo. Glória a Deus. Mas qual que é o testamento e a aliança que Ele faz com nós? Eu vou estar com vocês todos os dias. Vai ter dia mal, mas vou estar com vocês nesse dia mal. Vai ter dia com dengue, Marcão, mas vou estar com você nesse dia com dengue. Vai ter dia terrível, que você vai ter vontade de morrer. Ele está com você nesse dia. Vai ter dia de depressão, vou estar com você nesse dia. Vai ter dia alegre, né? Vai estar pulando, cantando. Ah, que glória, que bênção. Ele vai estar com a gente nesse dia, pulando junto com nós. Ele vai estar. Qual que é a graça do Evangelho? Jesus com nós. Jesus em nós, a esperança da glória. É isso que faz a gente viver o Evangelho. Saber que Ele está com a gente. E sabe quem é Jesus? Você sabe? Versículo 15 fala, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor de toda a criação, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, principados, pois tudo foi criado por meio de Jesus. Tudo. E tudo é para Ele, por Ele e por Ele. Errei aqui. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. A igreja tem um dono, a igreja tem um chefe, a igreja tem um pastor, e não é o Vitão, é Jesus Cristo. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar e não voltar a morrer. Lázaro ressuscitou, teve outros que ressuscitou, mas depois morreram. Ele ressuscitou e está vivo até hoje. É isso. Porque aprouve a Deus o Pai, que nele, versículo 19, residisse toda a plenitude de Deus. Deus quis que o filho dele fosse idêntico a ele. Eu quero saber como Deus o Pai é. Olha para Jesus. E esse Jesus, a Bíblia diz que ele não é o Hello Kitty que você pensa. É que às vezes as séries, né, os filmes, trata Jesus muito manso. E ele é manso e humilde. Mas ele é terrível também, irmãos. A Bíblia fala da visão de João, que o Senhor está com olhos como chama de fogo, pele como um latão reluzente, na sua boca uma espada afiada. Imagina essa cena, irmão. Eu não consigo imaginar alguém com uma espada afiada assim, de 2 gumes assim, ó. Eu imagino um guerreiro mesmo, né? Da sua boca uma espada afiada, cabelos brancos como a neve, montado no seu cavalo. Ele é um rei que vem para governar. Os ricos e poderosos, quem está vendo as notícias aí? Ricos e poderosos do mundo estão construindo bunkers. Quem tem visto isso? Tem um versículo de Apocalipse que vai se cumprir daqui a pouquinho. E os poderosos, os reis da terra, se esconderam nas montanhas, dizendo: escondam-nos, ó montanhas, porque já chegou o dia da ira do Cordeiro de Deus. E quem suportará o dia dele? Irmãos, eu quero dizer para você, não tem bunker nesse mundo que suporte o dia da ira de Jesus Cristo, contra a iniquidade, contra o mal. Ah, porque o Putin vai jogar uma bomba atômica. O Putin é uma criancinha no berço perto de Jesus. O Trump é brabo, o Trump é um menininho ranhento da rua, perto de Cristo. Porque o nosso Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então veja como você leva a tua vida.
Porque esse Jesus, ele veio para te perdoar, para te amar, ele está aqui, ele está te buscando hoje. Mas haverá um dia que ele vai vir para acertar as contas. E eu quero estar do lado dele. Né? Quem já viu aquele meme que tem um rapaz falando e tem uma velhinha aqui do lado? Quem já viu esse meme aí? Eu quero estar do lado dele assim. Toma, agora chegou o dia de vocês. Fizeram só maldade, né? Agora chegou o momento. Não quero vingar agora, não, irmão. Deixa para Jesus vingar. Ele é melhor nisso. Que Deus possa nos colocar no centro da vontade dele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Banda, vem para cá. E eu queria que se você... Pastor, nossa, a minha vida tem girado em torno de mim mesmo.